próxima memória que nós iremos estudar será a memória virtual. Bem, o que seria a memória virtual? O próprio nome já diz tudo. Virtual, a definição seria o quê? Algo intangível, ou seja, algo lógico, que você não é físico, né? Não é palpável. É algo que você não existe fisicamente, não é isso? Pois é, então a memória virtual, ela leva esse nome ao pé da letra. Porque a memória virtual, ela não existe fisicamente. Não é igual a memória RAM, que você compra um pente de memória, não é igual a ROM, que é um chip, não é igual o processador também, que é um chip. Não. A virtual, ela é uma memória que vai vir no disco rígido do seu computador, ou seja, ela é um espaço variável e reservado no disco rígido. Como que esse espaço ele é reservado? Ele é reservado quando você instala o sistema operacional. Tanto pode ser o Windows, Linux ou qualquer outro sistema. Então, por exemplo, no momento que você vai instalar o sistema operacional no seu computador, o Windows ou Linux, ele vai pegar um pedaço do seu disco rígido e vai tornar esse pedaço uma memória virtual. Como se fosse assim, eu fosse morar, quero morar nessa sala, nesse ambiente aqui. Aí eu separo, um pedacinho que eu vou separar vai ser a minha memória virtual. Então, vou deixar guardado esse espaço para usar quando? Bem, é usado no seguinte caso. Nós não vimos anteriormente que a memória RAM tem um limite? 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB. Então, por exemplo, você tem um computador que tem 1 GB de memória RAM. Esse 1 GB, ele vai chegar um momento, se você abrir muitos programas, executar muitos programas, o espaço da sua memória RAM vai ser todo ocupado. Por quê? Porque você tem um limite lá de tamanho de memória RAM. Então você tem 1 GB de limite. Encheu esse 1 GB, qual que seria a tendência do computador? Travar. A sua máquina iria travar, a famosa tela azul. Para isso não acontecer, o que o sistema operacional vai fazer? Quando ele notar que a RAM não tem mais espaço de execução, o sistema vai passar a executar os seus programas na memória virtual. Então eu posso dizer que a memória virtual é como se fosse uma reserva da RAM. Ou seja, não cabe na RAM, executa na memória virtual. Ou então quando você abre um programa muito grande e logo em seguida abre outro, e o primeiro que você abriu você não está usando, o sistema manda para a virtual para abrir espaço na RAM para aquele programa atual ser executado. Ok? Só que ela tem alguns problemas. Quando utilizado, o sistema fica extremamente lento. É só relembrarmos o que nós vimos anteriormente. O HD não é uma memória extremamente lenta, por ser mecânico. A RAM não é mais rápida do que o HD. Então, olha só, se os programas estão sendo executados na virtual, você vai perder desempenho de sistema. Pode notar que às vezes sua máquina fica muito lenta. Você está com um monte de programas abertos e o seu computador fica lento. Você pode ter certeza que a memória virtual do seu computador é que está entrando em ação. É o HD que está fazendo o papel de memória RAM. Aí, o computador cai o rendimento mesmo. Cuidado, que ela pode receber outros nomes em provas. Nem sempre vai cair no seu concurso memória virtual. Ela pode vir com o nome de page file. No português pode ser o nome de paginação ou memória paginada. Conhecida também como swap ou então memória de troca. São nomes aí passíveis de estarem sendo cobrados na prova de concurso. Ok? Vamos às questões. Questão da ESAF. Uma memória virtual paginada aumenta a memória principal com armazenamento em disco. Bem, memória virtual paginada. Aumentar a memória principal. Professor, mas essa memória principal? Então vamos relembrar. Nós não vimos que nós temos duas memórias consideradas como principais no computador? A ROM e a RAM. Mas a dica passada era o seguinte, toda vez que ele te cobrar na sua prova a memória principal e não te disser qual é, você tem que deduzir, seria a memória RAM, que nós vimos atrás, né, no momento anterior do curso. Então, voltando aqui, então, uma memória virtual paginada aumenta a memória RAM do computador com armazenamento em disco. Que disco é esse? O disco rígido, porque a memória virtual não é criada no disco rígido pelo sistema operacional.
Então, item DESAF, correto. A memória virtual, ela serve justamente para isso, aumentar a memória principal com armazenamento em disco. Item correto. Vamos a uma próxima, item do CESP, onde ele fala: memória virtual é um espaço variável e reservado no disco, onde o sistema operacional, o Windows, por exemplo, continua armazenando os dados que não couberam na memória RAM. Bem, questão do CESP parecida com a ideia DESAF, só que ele detalhou mais. Olha lá, memória virtual é um espaço variável reservado no disco rígido, onde quem? Onde o Windows, o sistema operacional ou Linux, continua armazenando os dados que não couberam na memória RAM. Quando ele poderia substituir memória RAM por quem? Por memória principal, como ele citou no item DESAF. Então, o item do CESP, correto, não há nenhum problema aí. E aqui eu tenho para você uma estrutura daquela quantidade de memórias que nós vimos. Poxa, nós vimos a memória ROM, vimos a RAM, vimos o disco rígido, vimos cache, vimos agora virtual. Como que é o registrador? Como que é definido essa pirâmide computacional? Então eu coloquei esse desenho exatamente para você não se esquecer da questão de hierarquia dessas memórias em questão até de custo e velocidade. Lembra no tópico do registrador que eu falei que ele é a memória mais veloz e cara de um computador? Então tá lá, ó, tá no topo da hierarquia. Depois do registrador, não temos quem? A cache, que seria a segunda memória mais rápida. Olha lá, nível 1, nível 2. Depois temos a memória RAM, né, que seria a memória física. E depois temos a memória virtual, que é o disco rígido. E aqui já são os dispositivos de armazenamento, que praticamente só leitura, onde nós vimos a ROM, a BIOS, né, discos removíveis, armazenamento rede, ó, o próprio disco rígido, quando ele não faz o papel de memória virtual, e as fontes de entrada, teclado, mouse, mídia removível, scanner, fontes remotas e outras fontes, que nós ainda iremos estudar. Então, sobre o que nós estudamos, nós vimos até essa parte azul da pirâmide. Então, para efeito de comparação, temos o registrador no topo da hierarquia. Pense em um registrador como se fosse o tudo, o top em velocidade. É o mais rápido. A cache vem depois, de novo, memória RAM e depois a memória virtual, que faz o papel, no caso, o HD. Então, essa pirâmide você vai ter um entendimento porque os examinadores, eles gostam muito de cobrar as comparações entre essas memórias que eu expliquei até o momento. Então, ele vai querer comparar se uma memória é ou não é mais veloz que a outra. Se uma memória, o tempo de acesso é mais rápido ou menos rápido que outra memória. Então, eu separei algumas questões exatamente para poder fazer essa comparação que as bancas já cobraram sobre determinadas memórias. Vamos lá? Então, lá, questões envolvendo comparações entre as memórias do computador. Primeiro item, item da ESAF, onde ele fala: o acesso aos registradores é mais rápido que o acesso à memória cache. Resumindo o item, o registrador é uma memória mais veloz do que a cache? É o que ele está cobrando na questão. Certo ou errado? Certo, porque nós vimos anteriormente que o registrador está no topo da hierarquia. É a memória mais veloz que você tem em um computador. Então o item da ESAF está correto. Depois temos aqui o segundo, outro item, provas da ESAF. O tempo de acesso à memória RAM e aos discos magnéticos é praticamente o mesmo. Opa. Então está querendo dizer que a memória RAM e o HD têm a mesma velocidade de acesso. Seria verdade ou não? Nós não vimos que a RAM trabalha com frequência e o HD é o único equipamento do computador que trabalha com RPM, rotações por minuto, mecânico. Então, o que é mecânico não vai se tornar mais rápido do que o que trabalha com frequência. Então, é uma questão que está errada, porque o tempo de acesso à memória RAM é mais rápido do que ao disco magnético. O HD ele fica para trás ainda com relação à memória RAM. Então, o item está errado. Depois temos o próximo item, também DESAF, que diz: quando um disco magnético é utilizado como memória virtual, o tempo de acesso é inferior ao da memória cache.
Item bem interessante que confunde candidatos em concurso. Olha só a ideia. Quando vimos a palavra inferior, às vezes dá a interpretar que inferior é pior. Né? Poxa, fulano é inferior a ciclano. Então eu estou rebaixando fulano. Dá para entender isso. Muitos candidatos interpretam assim. Mas quando eu falo em questão de tempo, eu posso afirmar que inferior quer dizer que é pior? De forma alguma. Vamos pegar a ideia de uma corrida de Fórmula 1. Quem ganha um grande prêmio numa corrida de Fórmula 1? É o piloto que faz o tempo inferior. Então a ideia com relação a tempo de inferior quer dizer que é melhor, é mais rápida. Então se a memória tem um acesso de tempo inferior, quer dizer que ela é mais veloz. Então o que ele pediu aqui? Que quando um disco magnético, ou seja, o HD, estiver sendo utilizado como uma memória virtual, o tempo de acesso a ele é inferior ao da cache, ou seja, a memória virtual é mais veloz do que a memória cache. Item errado, porque a memória cache ela é muito mais rápida que a virtual. A virtual está lá para último, a memória é extremamente lenta. Só você comparar ela porque ela está dentro do HD e o HD é uma memória lenta. Então, a questão está errada.